Bom dia, pessoal. Hoje iremos fazer a correção dos exercícios que foram solicitados na aula passada, página 50. Primeiro exercício. Nos itens abaixo estão descritas algumas relações entre variáveis. Em cada caso, identifique a variável independente e a variável dependente. O número de barras de chocolate que alguém compra e a quantia paga por elas. Então, a gente tem que pensar assim. A quantia paga depende do número de barras que eu compro. Então, neste caso, o número de barras de chocolate é a variável independente. A quantia paga é a variável dependente. Por que isso? Porque o valor pago depende da quantidade de chocolate comprado. B. A duração de uma chamada local de um telefone público e o custo da chamada. Então, o custo da minha chamada depende da duração dessa chamada. Então, quem é a variável independente? É a duração da chamada. Quem é a variável dependente? O custo, porque ela depende da duração. C. O andar do apartamento em que uma pessoa mora e o tempo necessário para o elevador, a partir do térreo e sem nenhuma parada, chegar até o apartamento. Então, o tempo que eu levo para chegar até o apartamento depende da quantidade de andares. Então, a variável independente é o andar que a pessoa mora. E a variável dependente é o tempo, porque ele depende do andar. Exercício 2. As variáveis S e T estão relacionadas de acordo com a tabela abaixo. Então, a gente observa que o S são os números 1, 2, 3, 4 e 5. E eu quero descobrir qual é a relação entre o T e o S, sendo que o S é 0, 3, 8, 15 e 24. Então, vamos começar aqui a observar os números para entender qual a relação entre eles. Se eu olhar aqui o último, o 5 e o 24, ele tem alguma coisa que me lembra quadrado. Olha o T. Se eu colocar o T, o 5 ao quadrado, dá 25. E aqui deu 24. Quer dizer que eu estou pegando o T, estou elevando ao quadrado e subtraindo 1. Vou verificar se aqui também está acontecendo isso. T ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, tira 1, 15. 3 ao quadrado, 9, menos 1, 8. 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3. 1 ao quadrado, 1, menos 1, 0. Então, a relação que eu encontrei aqui é o quê? Que o valor do S é o T ao quadrado menos 1. Então, o S, para achar o valor do S, eu pego o T ao quadrado e subtraio 1. Alternativa C. Questão 3. O retângulo representado na figura tem lados que medem x e 2x. Expresse o perímetro P e a área A e a medida D da diagonal desse retângulo em função de x. Então, ele quer que eu coloque, que eu ache uma relação entre área, perímetro e diagonal. O perímetro, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados da minha figura. Então, 2x mais x mais 2x mais x. Então, perímetro
eu posso falar que é 2x mais 2x mais x. Então, 2 mais 1, 3, mais 2, 5, mais 1, 6. O perímetro, 6x. A área de um retângulo, base vezes altura. 2x vezes x, 2x ao quadrado. A diagonal, como é que eu acho aqui a diagonal? A diagonal a gente consegue achar o valor dela fazendo aqui, ó, Pitágoras, né? Hipotenusa, isso aqui é minha diagonal. Então, eu chamo de D. Diagonal ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos meus catetos. X ao quadrado mais 2x ao quadrado. Então, tá aqui, ó. Diagonal ao quadrado é igual a 2x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, usei Pitágoras aqui para achar o valor da diagonal. 2x ao quadrado, 4x ao quadrado, mais o x ao quadrado. 4 mais 1, 5x ao quadrado. Como eu quero saber a diagonal ao quadrado, então, para tirar o quadrado do D, eu extraio a raiz quadrada. Sai fora da raiz, fica x raiz quadrada de 5. Aqui, ó. Ao programar uma fórmula em uma planilha de cálculo, Arthur usou y igual a x mais b, em que a e b são números inteiros, e anotou alguns dos valores obtidos na tabela abaixo. Então, para achar o valor de y, ele pega o valor a, multiplica por x e soma b. Aqui ele fala que ele colocou x valendo zero, então aqui ó, valendo zero, e achou y3. Então eu vou pegar a primeira linha aqui, porque o que ele quer nesse exercício? Achar o valor de a e b. Então eu vou tentar achar esses valores. E quer que eu escreva a fórmula que ele está usando. Então eu vou descobrir quem é o a, quem é o b, vou tirar esses valores daqui e colocar o que eu achar. Se x vale zero, então tá aqui. Y, eu achei 3. Então, y é 3. Peraí. Y vale 3. É igual ao valor de A, que eu não sei quem é, vezes o valor de x, que neste caso é 0, mais o valor de B. Aqui eu consigo descobrir o valor de B, porque 3 é igual a vezes 0 dá 0 e sobra B. Então, B eu já achei o valor. Ele vale 3. Se eu já achei o valor de B, que vale 3, então, vamos tentar achar o valor de A. Eu posso usar qualquer um destes, tá? Vou pegar o segundo aqui, ó. O segundo fala que y é 5. Então, quando y é 5, o x é 1. Então, o x é 1. O b eu já descobri o valor dele. O b é 3. Então, aqui fica que 5 é igual a A mais 3. Ou seja, o A vale 5 menos 3. 2. Se A é 2 e B é 3, então a fórmula é y é igual a 2x mais o valor de B, que é 3. 2x mais 3. Vamos ver aqui. 2x mais 3. Tá aqui, ó. 2x mais 3.
Exercício 5. Um padeiro ele fabrica 300 pães por hora. Considerando esse dado, pede-se a lei que representa o número de pães fabricados em função do tempo. Então, o número de pães eu vou chamar de... Espera um pouquinho, deixa eu tirar aqui o ponteiro. O número de pães eu vou chamar de P e T é o tempo. Então, como eu estou produzindo 300 pães por hora, se eu quero saber a quantidade P, é só fazer 300 vezes o tempo. Então, para achar o valor de P, é igual a 300 vezes T, que é o tempo. Quantos pães são fabricados em 3 horas e 30 minutos? Cuidado com esse 30 minutos. Né? Para representar ele, a gente tem que colocar meio. Então, o valor do T, que é o tempo, é 3,5, porque é metade de uma hora. Então, o P vai valer 3,5, que é igual a 300 vezes 3,5. Aqui, ó. Para achar o valor de P, 300 vezes o T. 1050. Então, em 3 horas e meia, serão fabricados 1050 pães. Exercício 6. Um pintor foi contratado para pintar a fachada do prédio do comando da Epicar, em decorrência das comemorações do seu 60º aniversário. Esse pintor ele cobra um valor fixo de R$30, mais uma quantia que depende da área pintada. A tabela seguinte indica o orçamento apresentado pelo pintor. Então, se ele pintar 5 metros quadrados, ele vai cobrar 40. Lembrando que 30 é fixo. O restante vem daqui, ó. Então, se são 40, o valor é R$40, tira o 30. O que sobra? 10. Se são 5 metros quadrados, significa que ele está cobrando o dobro do metro quadrado. Então, para calcular o valor total, o valor pago, então fica, eu vou colocar P de pago, né? É o R$30 fixo, mais o dobro da área pintada. Com base nos dados acima, classifique em verdadeiro ou falso. Ó, antes disso, dá uma conferida aqui. Ó. Tira 30, sobra 20. 10 é o dobro. 60 tira 30, sobra 30. 15 é o dobro. Por isso que eu cheguei nessa fórmula aqui, tá? Ele me dá 3 afirmativas, ele quer saber verdadeiro, falso, verdadeiro. Ele fala aqui no primeiro, deixa eu colocar aqui, ó, apagar de lá, mais 2A. Ele fala, o pintor cobra R$30 mais R$3 pelo metro quadrado pintado. Sabemos que é falso porque não é R$3, é o dobro da área, né? Então é R$2. Então, essa daqui a gente já sabe que é falsa. Se foram pagos pela pintura R$530, então a área pintada foi de 250. Vamos substituir aqui, ó. O dobro de 250, R$500, mais 30, 530. Então, essa afirmativa é verdadeira. Pela pintura de uma área correspondente a 150 metros quadrados, seria cobrado menos de R$300. O dobro de 150, 300. Mais os 30, 330. Então, não vai ser cobrado menos de R$300. Falso. Então, das 3, falso, verdadeiro, falso. Alternativa C.
Por hoje é só, né? Não esqueça de corrigir os cadernos, deixar tudo arrumadinho. Nosso caderno é o nosso documento para estudo, é onde norteia toda a nossa trajetória do trimestre. Então, faça a correção, dá uma pausa no vídeo, vai olhando onde errou e qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Então, até a próxima aula. Beijos!